Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Lá no dia 11 de julho de 2025, foi o dia que socialmente eu completei 39 anos de nascimento. Ora, que tempo é esse, não? Que tempo é esse em que precisei desistir de mim mesma para poder ser quem sou? Que precisei desfazer coisas e ideias mais concretas sobre mim para poder estar onde estou, para poder desafirmar um vale de afirmações que nunca pedi para ter. Isso para quê? Digamos que para continuar o tal vir a ser existencial. A vida, ou melhor dizendo, o viver, tem uma das coisas que mais admiro e que ao mesmo tempo mais eu temo profundamente. É a sua imprevisibilidade inegociável. Por mais que eu, com as minhas pragmáticas ideias e obsessões, tente organizar o caos da vida nesse jogo entrópico de fazer o equilíbrio impossível, de quase nada me adianta. No virar dos ciclos, estou sempre em um lugar que raramente foi o que pensei antes. Hoje, se sou isso que me percebo, assim sou porque tudo que um dia eu planejei meticulosamente não aconteceu. Tudo que minha mente indescansável um dia quis fazer com seus planos e projetos imaginados como os mais certeiros ideais, ruíram. Se desfizeram, se transformaram ou se transmutaram numa coisa ou outra que nem toda a minha imaginação seria capaz de prever. Nem todo o meu pragmatismo e nem todos os meus medos foram suficientes para me proteger das quedas, das quebras e das frustrações que sequer eu imaginei que viriam uma a uma. Os medos, as recusas de mim mesma, as resistências de encaixe a uma norma que sequer eu solicitei, a profundidade do desejo de ficar para agradar algozes, todos os sims que eu disse para os outros e todos os nãos que eu disse a mim mesma, nada disso me protegeu de me quebrar em pedaços, cujos cacos jamais encontrarei e que até hoje marcam minha pele e a minha subjetividade, essa também quebrada. Sabe, resistir em ficar inerte ou em permanecer adequável não me protegeu de não ser vista e atacada, e suspeito de que fazer isso também não te protegerá. O nosso movimento é a nossa vida, e não deveríamos nos movimentar somente em direções àquilo que dizem que supostamente precisamos fazer. Viver uma vida destinada é viver o que sonham ou definem sobre nós. Mas nada nesse mundo vale mais do que o sabor do preço que pagamos por ser quem somos. Nada se equivale ao afeto de poder sonhar fora do sono uma vida que inclua nossos desejos em seus incertos roteiros continuamente descontinuados e sem um ponto de chegada. Hoje sou porque já deixei de ser várias vezes. Como disse o meu filho, é preciso matar o amor. E eu também matei o amor antes que ele me matasse. Sim, eu matei aquele amor que exigia que eu secasse o oceano das minhas pulsões e das minhas vontades viscerais como em um gesto de sacrifício para pertencer ao rebanho que inevitavelmente se destinava ao matadouro. Matei a mim mesma nessa mesma cadeira
que hoje estou sentada e onde me posiciono, incomodada, para gravar esse áudio. Matei os sonhos que cravaram minhas mãos na cruz de um tal Cristo. Matei o desejo de uma via só, que só via uma cor, um corpo, um ato. Executei a guilhotina várias cabeças de um eu que não me representa mais. Matei, pela via da consciência nomeada, a necessidade mortífera de estar neurotípica, uma tortura que nos flagela a cada dia. Precisei sim me matar para viver o que não faço ideia do que pode ser, mas que sei confiantemente como jamais quero que se repita. Prefiro a incerteza de um caminho desconhecido do que as dores certeiras de ter de aceitar as conhecidas exigências sistemáticas de uma tortura familiar a todo corpo dissidente. 2019 foi o primeiro ano da Grande Depressão. Na verdade, em 2014, no acreditado auge da vida de uma pessoa pobre que teve a sua bolsa de estudos para a Europa aprovada, no ano em que eu fazia parte do meu mestrado no Centro de Excelência Marinha na Europa, por razões diversas, eu já sentia silenciosamente que eu não queria viver. É um sentir que não se explica facilmente, mas que hoje sim entendo muito melhor. Mas ali, em 2019, em um outro suposto auge da minha vida, quando eu fui aprovada na Universidade de São Paulo, em 4º lugar na minha modalidade de ingresso, no 2º curso mais concorrido da instituição, Psicologia, ali, naquele ano que representava o desejo de, quiçá, algo que desejei desde a infância, que era estudar, e estudar muito. Ali, no auge da minha profunda tristeza, que ninguém notava, em 2019 eu escrevi em um texto do meu blog a seguinte coisa: eu deveria estar contente com tantas coisas que tive ao longo desse replicar de bases nitrogenadas? Eu deveria estar bastante satisfeita pelo simples fato de não me faltarem satisfações, de não faltarem motivos para dizer sou uma cidadã exemplar? Talvez devesse, talvez não. Não importa. Embora a casca seja útil, é o que está dentro do ovo que contém a verdade. É aquilo que só se percebe depois que essa se rompe e dali sai um peixe, uma cobra, um pavão. Tudo menos um ser humano. Pintaram ovo e disseram que isso bastava para transformar o conteúdo, mas eu já disse, né? Embora a casca seja útil, é o que está dentro do ovo que contém a ideia da verdade. É aquilo que só se percebe depois que essa se rompe, e rompeu. E eis que nasce esse monstro dócil que te devora em ausência, frio, indiferente. Quanto mais você se perde, mais se precisa de guias para achar o caminho primeiro. Quanto menos se conhece, mais se precisa de um nome que te faça ser o que se deseja, mas não se quer. Profissionais fingem que são equilibrados e que conhecem um sujeito dividido. Santa mentira dos desentendidos que nem a si conseguem tolerar por um minuto em frente ao espelho. É tanta gente fingindo ser que às vezes não ser seria mais saudável. Enfim, eu não queria estar ali no 2019. Assim como também não quis estar em 2022. Quando, no dia 19 de setembro de 2022, friamente e com muita consciência e objetividade, eu sabia que também não queria mais estar, não daquele modo. Quando eu afirmei que a vida é um pensamento solto, na verdade eu desafirmava sobre mim todas as escolhas que fiz até então. Eu tentei suicídio naquele dia, que por alguma razão técnica escapou da minha visão e eu voltei. Eu realmente fiz a escolha responsável por me tornar essa travesti que hoje você conhece um pouco. Daquela morte nasceu essa monstra, essa aberração,
Essa criatura que, por ser amaldiçoada a nunca mais parar de pensar, possui então uma mente turbulenta, incontrolável, mas que floresce suas vontades como que num campo de girassóis. Floresce sem estar imóvel. Hoje eu sou o resultado das minhas dissidências, das minhas desistências sobre o mundo e sobre mim. Hoje eu sou o resultado da minha desobediência. Quem ao menos uma vez, já desistiu de si, jamais se curvará diante da ordem de quem quer que seja que te force a existir. Não recobrei a consciência para aceitar menos que a plenitude que senti naqueles minutos gloriosos de morte. Hoje eu me vejo a mim mesma. Ando pelas ruas, nos vagões de trens e metrôs, nos corredores das instituições, por todos esses e outros lugares que caminho me dizem, somente com seus olhares e cochichos, que sou estranha. Seus olhares de abjeção me desenham como um objeto de nojo, de desordem, de abominação. Mas insisto em seguir, sendo eu mesma, monstruosamente eu. Semana retrasada, quando eu estava indo ao Rio de Janeiro para gravar um documentário sobre afetividades negras, desde o primeiro momento que pisei na rua, eu senti o que sinto todos os dias. O olhar das pessoas pesar sobre mim como uma carga exaustiva que não pedi para carregar. Algumas pessoas normativas dirão que é uma síndrome de perseguição, e certamente serão as mesmas pessoas que perseguem corpos com suas ideias aniquiladoras da diferença. Uma pessoa muito especial para mim me encontrou no aeroporto de Congonhas naquele dia para me dar um abraço. Eu a abracei como quem queria se abrigar no abraço para fugir da hostilidade dos vários olhares, mas não consegui transmitir essa mensagem a ela. De alguma maneira bem familiar em minha existência, eu sabia que, como sempre, nunca consigo relaxar em público. Ela se propôs a me acompanhar até o embarque. Eu recusei. Eu recusei como recuso muitas coisas que eu quero, mas que no momento, para me proteger, eu não posso ter. Como explicar ali para ela que fora eu estava linda, elegante e forte, mas que por dentro eu me via destruída e frágil? Eu me enrijeço, endureço meu sentimento, me escondo em mim para não desabar em público. E faço isso há tanto tempo na minha vida que nem sei como fazer diferente. Quem me vê na rua e nos corredores da cidade, certamente que pensa que sou muito amarga e prepotente, pois estou sempre evitativa e muito séria, mas mal sabem que estou apenas com medo e cansada. Quando enfim cheguei ao local de embarque daquele aeroporto e esperava pelo meu voo, eu senti de uma só vez todo o peso daqueles olhares, de tal forma que meu único impulso foi querer chorar muito, pois doía a dor de ser eu nos últimos anos. Bastou a primeira dor, líquida, cair quente sobre meu rosto para eu apressadamente secar, e novamente lá vai eu, me endurecer profundamente. Nem chorar eu podia. Uma monstra travesti negra de 2 metros de altura, com suas bijuterias e seu estilo cafetã vermelho, com um black montado, já choca o mundo. Se ela chorar, virará um espetáculo pelo qual sempre esperaram para ver. Eu tive que novamente engolir cada lágrima, que ainda não foram digeridas. Só na semana passada já chorei várias vezes no meu travesseiro. E faço isso enquanto gravo, faço isso enquanto escrevo. O choro parece ser minha porta solitária de vazamento do que o mundo não recebe bem. Vazamento que aprendi a fazer na minha solidão, do dia a dia, há anos. Chore quando desejar. O que não te pertence não merece ficar com você. Mas sabe, hoje sei do meu valor. E não deixo ele ser derrubado por ninguém. Minha rede de afeto, minhas amizades trans, minhas pessoas queridas,
As pessoas que me apoiam e que me desejam bem, essas são as que me interessam. As amizades são nossos maiores presentes na vida. Cada vez que vejo uma pessoa trans respirando, sorrindo, amando, vivendo, existindo em suas vidas e em seus desafios, eu me regozijo dessa lembrança em que a vida diz: é possível estar trans no mundo. Ver alguém questionando sua identidade de gênero e sua sexualidade é lembrar que o colonialismo não nos venceu. Ver mulheres se desprendendo do patriarcado que tanto as adoeceu e as privou da vida fora das cadeias do amor romântico é ouvir um grito de ainda estamos aqui vivendo. Pessoas negras e indígenas com suas belezas insubstituíveis, com seus saberes que resistem ao ocidentalismo da vida, com seus modos de amar e afetar, me recordam de onde eu vim e me informam que se a vida é uma incógnita, ao menos não é uma página em branco. Não vão nos matar agora. Desejo do mais íntimo do meu coração que enquanto eu viver, que seja de uma forma que não se conforme com as violências sobre corpos pulsantes e cheios de vida, só porque querem viver seus direitos. Recuso a cisdadania, que aceita somente o cis. Eu nego a psicologia, que não vê o ser além da teoria. Eu recuso as suas normas brancas, paranoicas e falidas. Ainda repito o que eu disse no ciclo do ano retrasado, onde eu escrevi no meu blog novamente a seguinte coisa: a grande e mais alegre esperança é que tudo acaba. Uma hora a contagem é interrompida. Em algum momento aquele relógio para de girar seus ponteiros. Nesse momento terá o seu descanso e sua inanição. Enquanto esse dia não chega, lava-se com lágrimas as manchas deixadas em meu tecido preto. Por muito tempo disse que ela deveria se calar. Hoje não. Hoje quero que ela, no caso eu, seja o mais perto do que pode ser antes de morrer. Hoje eu sei do meu valor e não deixo ele ser derrubado por ninguém. Vivas sejam as 39 voltas ao redor de mim. Olá, minha gente, como vocês estão? Espero que estejam bem na medida do possível. Esse texto eu publiquei no meu blog no dia do meu aniversário desse ano, 11 de julho, e publiquei também no Medium e deixei alguns recortes dele no Instagram. Eu queria que as pessoas soubessem um pouco sobre isso, eu queria deixar essa informação, essa mensagem ali de alguma forma, mas também eu queria trazer ele aqui para o podcast, porque acho que nós precisamos conversar com outras pessoas que estão conosco e que estão com crianças trans, com crianças LGBTs, para a gente pensar um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo das subjetividades que nos acompanham na vida. Se você quiser ler o texto diretamente na internet, eu vou deixar o link na descrição. Talvez você tenha ouvido esse texto, essa leitura, com o coração um pouco apertado. Se você for mais emocional como eu, talvez com algumas lágrimas nos olhos. Talvez pensando no seu filho, na criança que ainda não sabe dizer quem é, mas que já sente tudo. Eu escrevi esse texto pensando em mim, mas eu também escrevi esse texto pensando em todas as outras crianças que não foram crianças típicas da cis-heteronormatividade. E também, por que não, pensando em você, que pode ser ou essa criança, esse adolescente, essa pessoa adulta, ou você pode ser uma pessoa que tem crianças. A gente precisa aprender, né, que amar uma criança como ela é pode significar desobedecer tudo que nos ensinaram como certo e errado.
E é por isso que hoje eu quero conversar com você, que tem uma criança aí com você, e aí que você pode ter uma criança trans, uma criança bicha, viada, sapatona, uma criança que ainda não tenha nome para tudo que sente, mas que você percebe que ela é diferente daquilo que você aprendeu e que a sociedade insiste a te ensinar que é o certo. Hoje eu quero falar com você que está com medo, com você que aprendeu que era errado ser uma criança viada, que era errado ser uma criança que não se adequava às normatividades, mas descobriu aos poucos na sua caminhada que muito mais do que falta de amor, o que você tem é medo de que o comportamento dessa criança, dessa pessoa adolescente, até mesmo dessa pessoa adulta que vive com você, possa manchar e sujar a sua imagem, possa tornar você uma pessoa que não fez o que deveria ser feito, que não cuidou, que não soube educar e que não soube fazer assim como te ensinaram. Muitas vezes a gente cresce no mundo acreditando fielmente, com toda certeza, de que nós aprendemos de um jeito e que esse jeito nos torna quem somos e nos torna pessoas boas. Muitas pessoas podem até dizer, né? Ai, mas eu fui criada desse jeito e virei uma pessoa boa. E aí eu te devolvo uma pergunta sobre essa sua afirmação. O que você teve que esconder na sua vida para parecer ser essa pessoa boa aos olhos da sociedade, aos olhos da sua família, aos olhos de todo mundo que te cerca? Eu tive que esconder minha vida, eu tive que esconder meu desejo, eu tive que esconder minhas vontades, eu tive que esconder meus trejeitos, eu tive que esconder tudo que eu poderia ser, tudo que pulsava, tudo que era diferente, tudo que estava possível no mundo para minha existência. Eu tive que esconder, porque eu cresci num lar de pessoas negras que foram cooptadas pelo cristianismo colonialista, dentro de uma igreja, como eu já falei em vários outros episódios, uma igreja super normativa, pentecostal, aquela igreja que quando você está falando com pessoas evangélicas, e aí você fala, eu fui da congregação cristã no Brasil, as pessoas até regalam o olho e falam, nossa, essa daí é exigente mesmo, né? Porque os graus de confinamento, de tortura psicológica, de adestramento emocional nessa igreja são inúmeros, incontáveis, são tão grandes que a gente se domestica acreditando que isso foi ser uma pessoa boa. Eu olho para meu passado e fico pensando, o que teria sido de mim se minha família soubesse um pouco do que eu sei hoje? O que seria de mim se a minha família não me dissesse que eu não posso sentar de tal jeito, que eu não posso falar de tal forma, que eu não posso assistir, ver, pensar certas coisas, que eu não posso ler certos livros? O que seria de mim se eu pudesse ter desaprendido a noção de castigo? O que seria da minha família se ela também não tivesse aprendido o castigo? Será que a minha mãe seria tão domesticada ao ponto de passar a maior parte da sua existência dedicando a sua vida completa para a criação de 6 crianças e esquecer de si? Esquecer quem ela é? Esquecer que tem uma identidade? Esquecer que tem direito a uma identidade? Ela foi, e talvez seja por muitos anos, chamada de a mãe das crianças, a mãe dos meninos, a mulher do Cris. E assim, quem é essa mulher? O que é essa mulher? Ela sabe quem ela pode ser. Hoje é uma pessoa que tem pavor de estar só porque construiu a si, sempre num vazio, mas um vazio que era sempre ocupado por outras pessoas, por uma identidade de mãe. Não a culpo, sabe? Não culpo a minha mãe por ser quem ela foi, por ser quem ela é, por se fechar nesse mundo e ter dificuldades profundas de aceitar a diferença, de aceitar que nós, pessoas trans, LGBTs e todas as outras, podemos desejar desejos que não estão inscritos na normatividade que a religião ensinou para ela. Eu não a culpo por necessariamente ser aquela pessoa que
não consegue se abrir para entender que os desejos estão por aí, vivendo, fluindo, podendo ser. Mas nem por isso eu tenho que aceitar. Nem por isso eu tenho que desejar estar próxima para simplesmente relevar essas coisas. Eu não consigo. Eu não consigo relevar. Não preciso odiar para me afastar das pessoas. Eu não preciso rejeitar qualquer sinal da história, qualquer aprendizado e afeto para me afastar das pessoas. Nem sempre, ou quase nunca, é simples e indolor. Mas há momentos que, por gostarmos de quem somos, nós precisamos nos afastar de quem não nos acolhe. O amor não é suficiente, gostar não é suficiente, desejar não é o bastante. Nada dará conta de nos acolher se nós também não soubermos o que faremos com quem somos. Quando as pessoas me chamam de durona, de fria, de muito racional e objetiva, elas dizem isso apenas porque presenciaram a minha tomada de decisão. Elas viram apenas a forma da minha escolha por não permanecer onde me adoece. E se elas falam isso de mim, é porque também não quiseram saber a quantas andam as elaborações e os sofrimentos aqui dentro para que aquelas escolhas aparentemente duronas, frias, racionais e objetivas acontecessem. Permanecer, falar, escutar e apoiar são sim um ato de afeto construtivo, mas que a gente não se esqueça que não assumir responsabilidades que não são nossas, não ter de sempre dizer algo, ter algo a dizer, e que se calar e se retirar também são formas afetivas válidas em algumas situações. Às vezes eu penso que o maior ato de cuidado e preservação emocional que nós podemos fazer é não ficar com o incômodo de permanecer onde não nos reconhecem como nós somos. E para quem defende, o amor a qualquer custo, eu gosto de relembrar: amar é deixar ir. Assim como amar é poder ir quando você não puder mais estar. Eu não me afastei de certas relações porque eu não gostava daquelas pessoas. Eu me afastei porque eu gostava de mim. E aparentemente, gostar de mim e permanecer naqueles vínculos era algo incompatível. E eu não desejo que as crianças, adolescentes e pessoas adultas que vivem com as suas redes, que vivem com seus afetos, com as suas famílias, tenham que escolher partir, tenham que escolher ir embora, tenham que decidir sair do seu convívio, do seu vínculo, porque o que elas desejam, o que elas amam e o que elas são não está sendo aceito. Pior que isso, eu penso que é ver as pessoas sendo expulsas. É ver as pessoas sendo expulsas de seus núcleos de afeto, daqueles lugares que elas acharam que era o lugar mais seguro, o lugar mais tranquilo, o lugar mais acolhedor, o que ela aprendeu que era uma família, um lugar que produz esse campo onde a gente fala: aqui eu estou bem, aqui eu estou segura, aqui eu estou me sentindo na minha vida. E aí, por se sentir desse jeito, por confiar tanto o seu afeto, o seu amor, o seu desejo naquele vínculo, naquele núcleo, a pessoa vai e diz: ô mãe, ô pai, eu preciso conversar com vocês. E elas já chegam trêmulas, com medo, porque elas aprenderam lá fora. Elas aprenderam que o mundo, que a sociedade, que a história condena esses corpos. A igreja destrói a imagem desses corpos. Eu sei que muitas pessoas ultimamente têm entendido a Bíblia de umas outras formas, querendo dizer que a Bíblia não é homofóbica, etc. O que eu discordo, mas eu respeito esse desejo de encontrar significados e acolhimentos até na Bíblia, até na figura do cristianismo. E acho que se a gente consegue fazer isso, façam. Eu não consigo. Mas imagina só o quão duro é para uma criança, para um adolescente que escutou ao seu redor todo mundo dizendo duas coisas paradoxais, ambíguas, ambivalentes, que é: primeira delas, o mundo odeia LGBTs. Primeira delas,
Se você nasceu com pau, você tem que ser um menino. Se você nasceu com buceta, você tem que ser uma menina. E aí essa criança olha para si, olha para aquele corpo, olha para aquela história social onde ela foi inscrita e ela não precisa estudar história para entender a própria história, porque ela está vivendo o momento histórico da vida dela. Ela olha para si, olha para o seu corpo, olha para o que aprendeu e responde para si mesma: mas eu não sou isso que estão dizendo que eu deveria ser. Eu não gosto disso que estão dizendo que eu deveria gostar. Eu não amo desse jeito que eu deveria amar. Será que eu sou um erro? Será que eu sou um desvio? Será que eu sou uma falha na produção da subjetividade humana? E aí ela pensa: a minha família é tudo que eu tenho. Minha mãe fala que me ama, meu pai diz que me ama, meu pai diz, minha mãe diz que eu sou seu diamante negro, que eu sou tudo que tem na vida, que eu sou a coisa mais importante que já aconteceu e que viveriam tudo de novo para me criarem. Minha família que cozinha nos finais de semana porque a alegria é ver as pessoas sentadas à mesa. A alegria é poder trabalhar e chegar em casa e saber que eu trouxe comida para as minhas crianças. A alegria é poder acordar de madrugada, abrir a portinha do quarto e checar aquelas camas e falar: estão aqui, estão seguras, estão amadas, estão abrigadas do frio, da chuva, da violência, da dor e da crueldade que o mundo impõe sobre todo mundo que pensa diferente da norma. É paradoxal. É paradoxal porque, por um lado, o mundo te dizendo, imagine que você é essa criança viada, o mundo te dizendo: olha, tudo que foge do escopo do menino e da menina, do menino, da menina, do menino de azul, da menina de rosa, do menino com pau, da menina com buceta, tudo que foge disso é errado e merece ser morto. Do outro lado, você aprendendo que a sua família é o seu lugar de amor, de afeto, de acolhimento. E aí você pensa: é isso, né? Eu quero ser o que eu sou e eu vou fazer isso no lugar que existe de melhor no mundo. Eu vou fazer isso no lugar mais fofo que existe, que é a minha família. Só que aí essa criança chega e vai falar isso e retoma aquela parte que eu comecei atrás dizendo: mãe, pai, eu preciso contar uma coisa para vocês. E a criança chega trêmula, porque às vezes ela acha que só o mundo lá fora que não aceita. E aí ela abre a boca e diz: eu acho que eu gosto de meninos, disse o garoto. Eu acho que eu gosto de meninas, disse a garota. Ai, eu não sei, mãe ou pai, eu não sou um menino, disse o que foi nomeado como garoto. Ou diz então: eu acho que eu não sou a menina, disse a que foi nomeada como a garota. Por mais que estejam trêmulas suas mãos, seu coração batendo a 1000 por hora, por mais que as coisas estejam acontecendo a 1000, é ali na família que a criança achou que poderia contar. E às vezes, para surpresa, para tristeza e para dor triplicada de existir, porque a dor de existir em si é a falta do lugar no mundo e a perda desse lugar na família, o pai e a mãe começam a falar que não pode, que não deve, que isso é errado, o que eu fiz, onde foi que eu errei, por que eu fiz isso, por que você me dá tanto desgosto, por que você me traz tanta tristeza. E de repente, todo aquele cuidado, ó, falando de crianças jogando na rua essa hora da noite, estou gravando à noite. E aí, de repente, todo aquele amor, todo aquele cuidado, todo aquele zelo passa a se transformar numa rejeição, porque aquela criança que você aprendeu a amar era uma criança dentro da norma. Essa que te apresenta os seus sentimentos, seus desejos, é uma criança que você entende como corrompida, como suja, como desviada, sendo que ela só é viada. E quando não, para momentos de ainda mais angústia dessa própria criança, ela já consegue se sentir desolada desde muito antes, sem nem precisar falar com a família. Sabe aquelas famílias onde você se reúne no almoço de domingo e ali existe uma criança viada, ali existe uma sapatoninha sendo gerada, produzida no seu íntimo. E aí nessa mesa, nesse almoço, nessa reunião, nesse grupo de colegas,
essa criancinha escuta o tempo todo pessoas dizendo: ah não, porque viado tem que morrer. Ou então escuta a família dizendo: ah não, se filho meu nasce gay eu coloco pra fora. Ou então jamais que um filho meu seria gay, que uma filha minha seria sapatona. Eu não criei meus filhos para isso. Eu não criei minhas filhas para isso. Até parece, negócio errado, Deus não se agrada. E a gente cresce ouvindo isso todos os dias. E a gente cresce aprendendo essas coisas, cresce sendo essa criança que precisa esconder todos os seus trejeitos, apertar, dobrar em 10 pedaços, cortar, rasgar, amassar, pisar em cima para ele caber nessa caixinha de família, de amor e de desejo. E a gente se machuca nesse processo, a gente tem que se disfarçar muito nesse processo. Eu já contei em alguns episódios e é sobre um evento que aconteceu na minha vida, e aí eu vou trazer aqui de novo, porque acho que isso é importante da gente pensar como que a gente violenta as nossas crianças, como que a gente pode tratar mal as nossas crianças querendo cuidar. Porque eu entendo a ambiguidade, a polivalência dos afetos e que amor e violência existem juntos. Eu já falei isso no meu último episódio. Quem define quanto vale os seus valores. E aí, ó gente, vocês estão ouvindo criancinhas gritando, tá? Eu não vou tirar, eu vou deixar crianças, cachorros e tudo mais. A gente tolera até héteros de motos, né? Porque não pode tolerar crianças gritando, jogando bola na rua. Mas voltando, a gente vê o amor como essa coisa totalmente fluida, cheia de valores, sendo bom e ruim. E eu entendo que muitas pessoas, na tentativa de construir um amor espelhado nesse amor cristão, nesse amor cisgênero e heterossexual, acabam querendo que as suas crianças sejam seguras, querendo que as suas crianças pertençam ao mundo do modo que seja o mundo como essa pessoa aprendeu que é o ideal. Só que, ao tentar fazer com que essas crianças estejam no mundo ideal, essas pessoas esquecem que o mundo ideal não foi feito para corpos desobedientes. Inclusive, aprendem que a desobediência é um pecado que vai ser pago com o próprio sangue, que vai ser pago pregado na cruz, que vai ser pago com sofrimento. E a gente acaba se deixando, sabe? Aplicando sobre as nossas crianças, sobre as nossas crias, sobre as pessoas que vivem ao nosso redor, aplicando um cuidado que na verdade não é um cuidado. É uma violência, é uma dor, é uma tristeza. E nesse exemplo que eu queria contar para vocês, eu era só um adolescente, eu era só uma criancinha ali de, sei lá, 15 anos, talvez no máximo 15 ou até menos, 13 anos. Eu estudava no Campesina, que é uma escola aqui de Osasco, e eu lembro muito bem, eu tinha um grupo de amizades, eram os grupos das criancinhas nerds, das pessoas nerds da sala, né? Era eu, Claudinei, Jaqueline, Ana Paula, Patrícia, Robson, e era basicamente esse o grupo que se movimentava, fazia os trabalhos mais bonitos, fazia as coisas mais legais que tinha ali. E aí teve um dia que ia ter um trabalho, e esse trabalho ia acontecer na casa do Claudinei, que era bem mais próximo da escola. Curiosamente, é a 5 minutos da casa que eu moro hoje, que eu nunca imaginei que moraria aqui, né? Mas, na ocasião, era para ser bem cedo. Como eu estudava de tarde, o que eu pensei, né? A gente falou assim, a gente tem que entregar o trabalho tal dia, vamos fazer o trabalho, então todo mundo junto de manhã, vamos na casa do Claudinei, e de lá da casa do Claudinei a gente vai para a escola, porque dá para ir a pé. Dito e feito, combinamos assim, eu falei pro meu pai se ele podia me deixar na casa do Claudinei em tal dia, em tal horário, eu ia com eles quando ele fosse levar meus outros irmãos que estudavam de manhã, e ele topou. Acontece que naquela manhã, quando eu acordei, eu percebi que meu pai já acordou de mau humor. Eu não entendi até hoje por que ele acordou tão mal-humorado, sendo que ele não era sempre assim. Acordou mal-humorado, a gente entrou naquele fusquinha branco, que faltava um pedaço do assoalho, que ele fazia todos os seus trabalhos e que ainda nos levava e buscava na escola. Entramos todo mundo ali,
eu e mais, creio que 3 irmãos ou 2, né? Minha irmã e mais 2 irmãos. Entramos ali no carro e estamos indo. Era 7 da manhã. Antes das 7 da manhã, quando estava chegando perto da casa do Claudinei, meu pai parou um pouco o carro, virou para trás num olhar bem sério assim, olhou para mim e falou: "Você não virou bicha não, né?" Porque eu tinha muita amizade com o Claudinei. Eu tinha uma presença de amizade com o Claudinei de uma forma muito linda, um afeto muito bonito. A gente tinha amizade muito, muito grande. A gente era pessoas grudadas. E meu pai entendia isso como um afeto homossexual. E o jeito dele me perguntar o que eu sentia foi na violência, foi na agressão, dizendo ali na frente de todos os meus irmãos que era: "Você não virou bicha não, né?" E aí eu não tenho nem lembrança do que eu respondi. Eu não sei o que eu respondi até hoje, porque foi uma mistura de me descobriram, agora sabem o que eu sou, e aí eu estou diante dos meus irmãos, que também vão funcionar na minha cabeça como olhares punitivos. E desde aquele dia, se eu já fazia isso, eu comecei a ser mais vigilante ainda. Eu comecei a guardar para mim ainda mais qualquer coisa que eu sentisse. E eu lembro que esse comportamento de cuidado, né, das coisas, das pessoas, eles vêm das pessoas que a gente mais ama. Eu lembro de uma vizinha, isso já foi em 2020, uma vizinha crente, pastora, e ela tinha uma filha, que qualquer pessoa que olha para aquela filha diria, né, olha, uma sapatoninha crescendo. Mas, enfim, né, julgamentos nossos. Até que, de fato, esse olhar, né, esse LGBT radar, tava certo. Um dia eu tava na casa, era de tarde, tava ouvindo música, aí eu vi uns gritos, aí eu abaixei, assim, desliguei a música para ouvir o que estava acontecendo, fiquei assustada. E era essa mãe, fazendo uma oração bem alta, dizendo para a criança, que eu vou chamar aqui de Luana, é o nome fictício: "Luana, Deus tem coisas muito boas na sua vida. Deus não se agrada que você goste de meninas. Deus não quer que você goste de meninas. Deus quer que você seja fiel a Ele, porque Ele tem algo muito especial na sua vida. Que Deus limpe de você todo esse desejo, toda essa vontade. Que Deus te purifique." E assim por diante. Naquele momento, meu coração se apertou tanto. E a memória veio quase como um foguete, né? Daquele dia. Você não virou bicha não, né? Você não virou bicha não, né? Você não virou bicha não, né? E aí eu vejo quantas crianças passam por esse lugar, quantas crianças entendem a sua vivência nessa dor, nesse lugar apertado, de não poder se abrir, de se encrudecer, de se endurecer. Até hoje, com 39 anos, eu continuo me endurecendo como resposta ao mundo. Até hoje, com 39 anos, com muito conhecimento, com muitas coisas sendo dito por algumas pessoas, até que eu sou referência nos estudos de gênero, eu me endureço, porque essa memória ela demora para sair. O corpo, ele é morto, né? Esse corpo obediente, ele morre, mas demora um certo tempo para enterrar. Demora um tempo para a gente perder esses aprendizados de vigilância que a gente construiu ao longo da vida. E essas pessoas que criam crianças viadas, imagine você, se elas não quiserem se desprender desse corpo e viver novas possibilidades, elas vão viver para sempre acreditando que a verdade é aquela verdade cravada na cruz, é aquela verdade cravada na obediência cis-heteronormativa. Um outro episódio que eu vivi na minha vida, que me lembro muito bem, eu não esqueço de jeito nenhum. Eu fui uma pessoa casada, né? Eu fui casada com uma mulher por 7 anos. Convivemos por 9 anos, na verdade. Aí depois nos casamos, ficamos 7 anos, no total 9, né? E aí, no dia que eu fui pra casa dessa pessoa, a gente foi falar pra família que a gente queria namorar, aquela coisa toda de transmissão de posse da mulher para a mão do homem, né? Aquelas coisas todas horríveis que o patriarcado ensina, de pedir a filha em namoro para os pais. Aí eu tava lá na casa, eu gosto de cozinhar, eu cozinhei, a gente fez o almoço e tudo. E aí um dado momento tava sentados na mesa,
E eu, para quem já me viu falando em qualquer lugar, sabe o quanto eu mexo muito as mãos, gesticulo, igual eu tô fazendo agora mesmo, né? E aí tava na mesa eu e a minha ex-sogra, e aí eu tava falando, gesticulando a mão e tal, e ela disse na mesma hora: "Ei, mexe essa mão direito, para de desmunhecar assim igual mulher." E aí na hora eu, né, corrigi a minha postura. E isso eu tô falando de uma vivência que a gente vai aprendendo mesmo na fase adulta. A gente pensa que é simples assim, que é só a gente parar de pensar na coisa que a coisa some. As coisas deixam suas marcas. É como quando eu começo a passar a pensar em mim, na minha vida, nos meus modos de existir, que eu vou pensando e vou falando: eu não vou guardar isso pra mim. Eu não vou deixar isso preso na minha vida, na minha subjetividade. Então eu decido começar a publicar um monte de coisa. Ali para 2017, até 2017, eu já publicava muitas coisas sobre pessoas LGBT, sobre pessoas de vivências que não eram as normativas, sempre no lugar de aliada. Eu queria, de alguma forma, poder viver aquilo, já que eu não podia assumir, eu queria pelo menos me aliar, porque ali eu sabia que eu estava sendo o que eu gostaria, mesmo escondida. Mas aí, 2017 em diante, 2018 especificamente, no blog, eu publico uma série de textos. O primeiro deles chama Sexualidade Pensando Abertamente. Aí depois eu publico um outro que chama Sair do Armário, uma reflexão sobre autoaceitação e representatividade. E aí teve um outro texto mais pra frente que se chama Assumir a Bissexualidade Depois de Casado, e Agora? E nesses textos eu fui falando o que realmente eu sentia. Nesse último, rendeu tanta coisa, tanta gente me procurou, tanta gente veio falar comigo de vários lugares do Brasil, teve gente até de fora do Brasil que me mandou mensagens a partir desse texto dizendo: Andrione, parece que você está contando a minha história, parece que você está falando de mim. A maioria foram homens, mas tiveram mulheres também, né, que falaram da sua bissexualidade e o fato de serem pessoas que viviam com outras pessoas casadas já. E desde então eu vou percebendo o quanto que é forte a gente falar do que a gente sente para as pessoas, porque as pessoas podem estar passando coisas parecidas. E às vezes falar isso aqui para uma pessoa que cria crianças viadas pode ser também uma forma de falar para vocês: por que que vocês olham para a criança de vocês? Por que que vocês olham para a vivência dessas adolescentes e tudo mais como se fosse anormal? Olhem para isso como se fosse mais uma forma de vida, de pulsar na vida. Você não tem que aceitar tudo agora, mas pelo menos não rejeite tudo também. Quando eu escrevi aquele texto que eu comentei, o primeiro da série, digamos assim, mais denso e mais elaborado, que eu disse Sexualidade Pensando Abertamente, ele foi escrito lá em dezembro de 2018, há 7 anos quase. E tem um trecho que eu falo dele assim, que eu gosto de repetir aqui, em que, nas palavras da época, eu dizia da seguinte forma: por experiência própria, digo que a nossa existência no ambiente familiar pode nos induzir a acreditar em quase tudo como uma verdade única. Fui criada desde que nasci em uma família dita tradicional. Um pai XY, uma mãe XX e irmãos e irmãs. Além disso, a minha família era evangélica praticante. Fui ensinada desde cedo a estar dentro da igreja, a não perder culto, a seguir todos os mandamentos e a obedecer rigorosamente, sob pena de punição eterna, respeitar a doutrina. Cresci ouvindo afirmações de que existem coisas para meninos e para meninas, mas que não se misturavam nunca. Que meninos são os fortes, os donos da casa, enquanto as meninas são as mais sensíveis, as quais devem aprender a cozinhar para seguirem uma carreira de belas, recatadas e do lar. Meninos, com um comportamento mais delicado, eram logo chamados para a realidade. Não podiam ser sentimentais. Meninas que falassem palavrões? Não. Mulheres não devem fazer isso, devem se dar ao respeito desde cedo. Assim fui crescendo, aprendendo que aqueles comportamentos que se desviavam do heteronormativo provinham de demônios e que precisavam ser expulsos.
Não esqueço daquele episódio que meu pai falou no carro: "Você não virou bicha não, né?" Não sei se foi porque esse estigma do homossexual sempre foi visto como maldição no meio em que eu existia, ou se foi porque meus irmãos também estavam no carro e ouviram tudo, mas aquilo me machucou muito. Talvez tenha sido a dura combinação das duas coisas. Além de descobrir um dos medos latentes do meu pai, foi ali que eu tive a certeza de que pessoas com raiva dizem coisas que estão guardadas por muito tempo em suas entranhas. Se esse evento mantém nítido na minha mente há muito mais de 20 anos, imagine como é a sessão frase traumática na vida de uma pessoa que sofre coisas muito piores, desde violências verbais a violências físicas. É muito importante que a gente olhe para as crianças, que a gente olhe para a vivência, que a gente olhe para as pessoas e perceba, sabe, o como essas pessoas são silenciadas ao longo do tempo e o que nós podemos fazer para essas pessoas. Para demonstrar o quão difícil pode ser o processo de entender e expor a sua sexualidade, a sua identidade de gênero, e para a gente entender a importância da representatividade, da autoaceitação, eu trouxe também uma citação que parte do Brasil conhece, porque eu retirei de uma questão que foi cobrada no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que na época foi a questão número 10 do caderno cor-de-rosa, em 2018. E ela aborda esse tema de uma forma interessante. E esse trecho que eu vou ler é um fragmento de um conto que chama Vó, a Senhora é Lésbica?, que é da escritora Natália Borges Polesso. E nesse conto diz a seguinte coisa: Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta: "O que é lésbica?" Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó, e mais tarde para toda a família. Eu senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Eu até previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito, esperando o tiro. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Você não precisa entender tudo para poder acolher uma criança. Você não precisa saber todas as teorias para poder acolher. Ai, porque isso é muito novo para mim, quero enfiar goela abaixo o que eu sinto, o que eu desejo. A gente não precisa saber tudo para poder acolher as diferenças. A gente só precisa saber que as pessoas são diferentes e que elas têm o direito de ser diferentes. A gente precisa saber que ser quem a gente é tem um custo. E às vezes a gente está se vingando naquela criança do direito que nós não tivemos de ser quem nós gostaríamos. Eu não tenho a menor dúvida de que, por mais que exista uma vantagem social, por mais que exista um privilégio envolvido no ato de ser cis, no ato de ser hétero, ainda assim, esse privilégio, essa vantagem não são gratuitos. Eles te abrem portas, te colocam dentro de espaços, mas eles também te mutilam por dentro. Eles também te endurecem por dentro, te faz olhar para o mundo como se o mundo fosse uma caixa única, onde todo mundo tem que ser igual, e você tem que se cortar para caber ali. E é na hora que você vê uma criança, um adolescente, uma pessoa adulta vivendo uma outra realidade que é totalmente longe dos padrões normativos, das imposições e das leis que você aprendeu que deveria seguir, você se vê
em um lugar de total confusão. Como que essa pessoa faz uma coisa dessa? Eu aprendi que não podia, não deveria, não vou autorizar. Mas por que a gente tem que impedir nossas crianças de viver outras coisas? Você tem medo que o mundo vai ferir essa criança? E pelo medo de que o mundo fira essa criança, você faz isso primeiro? Por que a gente não se junta para poder entender, para poder saber que criança cis talvez nem exista? Talvez não exista criança cis, não exista criança nada. A criança, ela é criança. E ela vai se descobrir. Ela vai se construindo ao longo do tempo. Ela vai se tornando uma pessoa, se tornando uma criatura que não precisa passar por todas essas privações. Eu não quero, não desejo que ninguém nesse mundo tenha que, assim como eu, tentar um suicídio para poder entender que esse mundo não merece a nossa obediência. Eu não queria que ninguém no mundo tivesse que tentar suicídio para entender isso, como eu tive que entender. Eu mesmo, depois de muito tempo, depois de todos esses textos que vocês ouviram aqui, e depois de muito barulhos de moto, depois de todo esse tempo, eu fui aprendendo muita coisa sobre o mundo, fui me desencantando com muita coisa, desencantando com um mundo que impede que pessoas negras sejam quem elas podem ser, que impedem que pessoas não heterossexuais possam viver sua vida, que pessoas trans possam viver sua vida, e aquilo me desgastou a tal ponto que nada no mundo fazia sentido para mim, absolutamente nada. E nesse profundo desencanto com a vida, desencanto com todas as coisas, eu fui entendendo que não queria estar nesse lugar mais. Não fazia sentido para mim que eu estivesse num lugar que eu não pudesse ser quem eu era, que eu não pudesse viver o que eu queria viver. E aí, com o passar do tempo, eu acabei caindo nesse lugar e fiz essa escolha. Eu tenho consciência plena de que foi uma escolha muito sólida, muito planejada, e tentei sumir por conta própria. E nessa tentativa, de sumir por conta própria, quando eu volto quase como Gregor Samsa, que volta metamorfoseado numa barata. Eu voltei num outro ser, eu voltei numa outra criatura, eu voltei num casulo que depois de alguns dias eu rompi e saí dali de dentro e falei: nunca mais eu vou caber nesses lugares. Nunca mais eu vou me esconder para agradar ninguém. Nunca mais eu vou ficar para poder não ser incômodo. Nunca mais eu vou me cortar para caber em nenhuma relação. E a partir dali, assumir para o mundo a minha travestilidade, assumir para o mundo as minhas desobediências. E a partir dali, eu entendi o quanto eu tenho valor e o quanto eu posso ser o que eu quero ser, na medida do possível mesmo. E aí eu quero que vocês também, que tenham crianças, que vocês amem suas crianças, que vocês não permitam que vocês sejam essa mão que empurra essas crianças para o abismo do medo, para o abismo da dor, do sofrimento, da angústia, e que não empurrem para o abismo do suicídio. Não é nenhuma chantagem emocional isso não, é uma realidade, é um dado. O número de pessoas trans que estão cometendo suicídio tem aumentado. Não é invenção, não é ilusão da minha cabeça, mas é um convite para que a gente repense o que a gente está fazendo. E para você que é uma pessoa trans, para você que é uma pessoa que está chegando nessas conclusões de quem você é, do que você faz, que você não se encaixa, que você não quer viver a normatividade como ela te impõe, lembre que você não precisa desistir de quem você é para aceitar quem você é. Lembre que você tem redes, que existem outros espaços falando sobre isso. Construa uma rede, construa um lugar, apresente conteúdos aos poucos para as pessoas ao seu redor e vai sentindo como que o ambiente também está. Eu sei que não é fácil, mas muitos de nós conseguimos viver apesar da rejeição do que a gente entende por família, porque é muito forte mesmo. A gente aprende o tempo todo que família é o melhor lugar que tem para existir, e é o mesmo lugar que nos coloca na rua, é o mesmo lugar que nos rejeita, é o mesmo lugar que vira para você e diz: você nasceu de mim, eu sei o que você é, você não é isso que você está falando.
E aí a gente acha que nada mais faz sentido porque a gente aprendeu que a vida só é vida quando a gente tem uma família nuclear. Mas família nem é só isso. A gente às vezes tem que desistir da família, desistir da norma, desobedecer. Vamos desobedecer, vamos sair desse lugar e vamos ser quem nós podemos ser. Você tem todo o direito de fluir, todo o direito de viver a sua potência trans, a sua potência não heterossexual, a sua potência LGBTIA+. Você tem direito de ser. Ninguém pode nos dizer como amar, como ser. Nós temos o direito disso. E para as pessoas que nos escutam, sejam vocês as pessoas trans, LGBT, sejam vocês as pessoas que cuidam dessas crianças e tudo mais, vamos convidar a cuidar de nós, cuidar dos outros com mais escuta, a proteger com mais esperança, a não deixar essa criança que existe em você ou essa criança que você cuida crescer achando que ela precisa se esconder para poder continuar a ser amada. O mundo já é cruel demais. Dentro de casa, o que a gente precisa fornecer é abrigo, não é um exílio. A gente não precisa ter uma pessoa em casa que vai ter que se esconder até o último segundo. Eu já vi casos de crianças que escondiam, de adolescentes que escondiam os seus medicamentos anticoncepcionais ou então hormonização que fariam, esconderam porque não queriam que a família descobrisse que estão se hormonizando. Olha que dor, olha como que a gente está criando a nossa subjetividade, a subjetividade das pessoas, quando a gente tem que produzir a nós a partir de um lugar escondido, de um lugar proibido. O que vai sair daí? Quem vai se produzir nessa lógica? Eu espero que a gente não faça mais isso. Eu quero que as nossas crianças trans, viadas, sapatonas, lésbicas, não binárias, que elas possam crescer sabendo que sim, elas são dignas de afeto, e são mesmo. Não que, apesar de quem são, elas mereçam afeto, porque não é apesar, é por serem exatamente o que são, elas merecem o nosso cuidado, nosso carinho. Isso nos ensina. Uma criança trans, uma criança viada nos ensina que desde cedo nós temos a pulsão pela desobediência, mas a obediência é aquilo que nos coloca nas grades. E como diz a música, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace. Então a gente não precisa viver num mundo onde a gente confunda paz e medo. Paz sem voz não é paz, é medo. Toda vez que a gente tiver que conservar o nosso silêncio obrigatoriamente para viver em paz, é porque nós estamos vivendo a cultura do medo, da destruição, do abandono, da rejeição, da obediência a qualquer custo. E a gente não precisa disso. A gente não precisa guardar a dor das nossas crianças dentro delas para que a gente acolha. Você quer cuidar? Tem tanta coisa por aí para a gente aprender como fazer isso. Você não está sozinha, você não está sozinho. A sua vivência, o seu aprendizado, eles não dizem sobre a outra pessoa, sobre suas escolhas. E assim, eu quero te dizer também. Você pode olhar e não entender nesse momento o que fazer. Você pode se sentir angustiado, você pode se sentir com muita dor, você pode se sentir meio que com medo disso manchar a reputação da sua família, mas do que importa a reputação do que você chama de família, desse bem tão importante, sendo que o que compõe a sua família está sendo abandonado, está sendo negligenciado, está sendo destruído. Eu acho que ouvir nada disso que eu disse aqui é simples para quem está nessa caminhada, entendendo que na sua família tem alguém que está transgredindo as regras. Às vezes pode ser até que nem chegaram a essa parte de ouvir o que eu estou gravando. Algumas pessoas podem ter parado no começo, algumas pessoas podem ter chegado até aqui com muito incômodo, com muita dor e com muito desconforto, mas às vezes o desconforto é o que vai nos tirar do nosso lugar de comodismo, do nosso lugar onde nós aprendemos que eu aprendi que tem que ser assim, no meu tempo. Não, o seu tempo é agora. Você também vive no mesmo tempo que eu. Você vive no mesmo tempo que crianças trans, crianças viadas, crianças totalmente fora da curva, da norma, existem. O seu tempo é agora.
Faça dele o tempo da sua maneira de cultivar afetos e amores que talvez nem você teve na sua vivência. O que te faltou de acolhimento não precisa ser reproduzido em quem está com você. Faça diferente. Escute. Pergunte como que você está se sentindo. O que eu posso fazer por você. Me dá um abraço. Abrace. Ouça. Antes de você emitir qualquer sinal de palavra, ofereça um abraço. E você vai ver que nesse abraço vai se desmontar um monte de coisa. Vai se quebrar uma série de coisas nesse abraço, porque essa é a barreira que a gente precisa quebrar entre o preconceito que colocaram sobre nós e o desejo de estar com a outra pessoa. Não transforme isso em ódio, expulsão e violência. Escute, e escute com carinho. E é com carinho que eu desejo para vocês pensar sobre isso, sobre essas coisas, sobre essas histórias, e que a gente possa construir um mundo melhor para as nossas crianças, adolescentes e para todas as pessoas que estão conosco. Se você tem uma pessoa adulta na sua vida que está assumindo a sua transição, acolha também, escute também. E se você é essa pessoa, também faça isso. A gente não precisa ver pessoas que são ex-travestis, ex-gays, que se tornam pastores e na semana seguinte se suicidam. Porque a gente não consegue conter o desejo. Ele não consegue ser preso por muito tempo. Ou ele se liberta, ou o corpo se despedaça. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?